Fala pessoal, tudo certo aí? Galera, é o seguinte, tivemos recentemente aí, né, mais um acidente trágico, um acidente na cidade de Itu, onde um trabalhador de 54 anos morreu dentro de um equipamento, um outro trabalhador não sabia que ele estava lá e acabou acionando o equipamento, vitimando esse trabalhador de 54 anos. E uma coisa que eu percebi ao longo da minha carreira, né, que o pessoal do time de manutenção, o pessoal de forma geral, o pessoal da operação de forma geral, eles tinham e têm, né, um pouco de dificuldade de entender aquele passo a passo que é preconizado na NR10, o passo a passo para você desenergizar uma instalação. É sabido que qualquer intervenção em algum equipamento, você tem que desligá-lo. Existem algumas exceções, que é tratado de uma outra forma. Mas, via de regra geral, você tem que desenergizar o equipamento. Mas não é simplesmente desligá-lo. Existe um passo a passo que é estabelecido pela NR10. E aí eu acabei inventando, né, para poder facilitar o entendimento dos trabalhadores, eu acabei inventando uma sigla, né, uma palavra, para facilitar a compreensão. Então, só relembrando, bloqueio de equipamentos. Tem empresas que chamam de LOTO, Lototô, CEP, enfim, o nome, tem vários nomes no mercado. O item 10.5.1 da NR10 fala o seguinte: somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para trabalho, mediante os procedimentos apropriados, obedecida a seguinte sequência: seccionamento, impedimento de reenergização, constatação de ausência de intenção, instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores do circuito, proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada, e tem que verificar lá o anexo da NR10, né, para ver a zona controlada, e por último, instalação da sinalização de impedimento da reenergização. Então são palavras técnicas, né? A gente até enrola um pouco na língua aqui para falar, né, pessoal? E o 10.5.3, importante esse item aqui, ele fala o seguinte: as medidas constantes podem ser alteradas, substituídas, ampliadas ou eliminadas, ou seja, está falando dessas medidas, né? Podem ser eliminadas, ampliadas, substituídas em função das peculiaridades de cada situação, cada empresa aí tem a sua peculiaridade, por profissional legalmente habilitado. Cuidado com isso aqui, tá, pessoal? Profissional legalmente habilitado, geralmente aí é o engenheiro eletricista, né? Quando fala em profissional legalmente habilitado, o engenheiro com o seu respectivo registro no conselho de classe, né? O CREA, o famoso CREA. Então, geralmente, esse profissional legalmente habilitado para alterar um procedimento aqui, geralmente o engenheiro eletricista, tá? Autorizado, esse profissional tem que estar autorizado e mediante justificativa técnica previamente formalizada, desde que seja mantido o mesmo nível de segurança preconizado. Então, esse procedimento aqui ele pode ser substituído, alterado, ou às vezes um passo a passo pode até ser eliminado por um profissional legalmente habilitado, autorizado e mediante justificativa técnica, desde que não diminua a segurança nesse passo a passo aqui das instalações. Esse é o momento que o cachorro do vizinho late, e a gente continua aqui, porque ao vivo é assim mesmo. Galera, o que eu inventei então? Eu pensando nessa situação, né, de ter uma palavra para facilitar o entendimento por parte do time de manutenção, e eu até falava isso na última vez que eu trabalhava, trocava uma ideia com os técnicos de segurança, para a gente poder criar uma palavra que fosse de fácil compreensão. Eu já até fiz alguns stories aqui sobre esse assunto, né, mas eu agora resolvi gravar um vídeo completo para deixar de forma permanente aqui, não seja no Instagram, Facebook, YouTube, enfim. E aí eu criei essa palavra abestado, que na nossa região aqui, o rapaz que cara ele é um abestado, né, enfim, tem em algumas regiões essa palavra é usual. E aí, galera, do lado de cá é o que a NR10 fala, da forma técnica, e aqui de uma forma mais simples, uma forma bem abreviada, tá certo? Então vamos lá. O A do abestado seria, na forma abreviada, abrir, que é a mesma coisa que seccionar, certo? Fazer o seccionamento da fonte de energia, você desligar lá um disjuntor, você abrir um disjuntor. Então é muito usada essa expressão abrir, ou seja, você desligar um circuito. B, bloquear. Na NR10 fala impedimento de reenergização. Uma palavra muito técnica, né? B, bloquear. Ou seja, você fazer o bloqueio desse equipamento, instalar
um cadeado, você está fazendo um bloqueio desse circuito. S, sinalizar. A NR10 fala instalação de sinalização de impedimento de reenergização. Sinalização, sinalizar aquela etiqueta, pronto, fácil compreensão. T, testar. A NR10 fala constatação de ausência de tensão. Então, é você fazer o teste de energia zero, né? O testar. Testar se não tem nenhuma energia presente naquele circuito. A, aterrar. NR10 fala instalação dos aterramentos temporários com equipotencialização dos condutores do circuito. Então, uma forma bem técnica, né, pessoal? Forma resumida, A, aterrar. E por último, DO, é que eu tive que juntar as duas siglas, dotar, então DO, né, dotar os elementos energizados de proteção. Aqui ficou semelhante a NR10. NR10 fala proteção, né, proteger os elementos energizados existentes na zona controlada. Ou seja, se o eletricista vai fazer uma manutenção numa zona controlada, onde próximo a ele tem alguns circuitos energizados, então ele faz a proteção, ele dota, né, os elementos energizados de alguma proteção, geralmente aquela proteção geralmente na cor laranja, né? Não sei se segue via de regra, mas as proteções que eu já vi geralmente é na cor laranja, ele protege aquele circuito energizado para poder fazer a manutenção, fazer a intervenção nesse outro circuito. Então tá aí, galera. Abestado, tá? A, abrir. B, bloquear. S, sinalizar. T, testar. A, aterrar. E DO, dotar os elementos de proteção. Dotar os elementos energizados de proteção. Beleza, galera? Espero que tenham gostado dessa dica aí. Se puder compartilhar, comentar, eu agradeço muito aí seu apoio. Valeu, um abraço.